Boa tarde, pessoal. A gente vai começar mais um exercício dessa sequência de exercícios de perspectivas. A gente está trabalhando agora nesse exercício com uma perspectiva de 2 pontos de fuga. A gente tem aí vários exercícios de um ponto de fuga, agora a gente está apresentando uma sequência de 2 pontos de fuga. Para quem está começando a ver esse vídeo agora e não viu nada desse curso, eu recomendo assistir de preferência a primeira aula, que explica um pouco o que é a perspectiva cônica, o que é um ponto de fuga, o que são 2 pontos de fuga, o que é a linha de terra, a linha do horizonte. Então, sempre é muito bom começar pela primeira videoaula, tá, pessoal? Para poder realmente entender bem o que a gente está fazendo. E, se possível, começar treinando primeiro as perspectivas de um ponto, né, para depois avançar para as perspectivas de 2 pontos de fuga. No exercício de hoje, a ideia é fazer a perspectiva de um pier, um atracadouro, né? Eu vou tentar mostrar aqui para vocês o exercício, né? Então, é um prédio assim de formato mais ou menos quadrado aqui, ou pavimento térreo. E tem um segundo pavimento que fica em balanço, assim, uma parte dele tá em balanço aqui. E aqui tem os fingers aqui desse pier, desse atracadouro, né, com os barquinhos já na água. A ideia, pessoal, isso não é um projeto, não é uma planta super bem resolvida, foi só um exercício construído aí pra gente treinar um pouquinho de perspectiva. A ideia é treinar uma perspectiva que tem uma edificação, que tem uma paisagem um pouco diferente, né, a gente vai trabalhar até a água, o pier, vamos colocar um pouquinho de vegetação ao redor aqui da edificação. Então, o objetivo do exercício é a gente poder explorar sempre temas diferentes em cada videoaula para vocês verem que é tudo muito tranquilo, que a gente pode fazer qualquer tipo de perspectiva usando essa técnica. Inclusive uma que contém elementos como a água. No segundo pavimento, pessoal, a gente tem uma área interna aqui, como se fosse um restaurante, alguma coisa assim, que conecta com uma área externa, uma espécie de uma varanda, né? E aqui de novo tá vendo em vista ao fundo esse pier, esse atracador aqui com os barquinhos de água. Essa área aqui com uma textura é para dizer que vai ter um jardinzinho aqui nesse terraço, vai ter um jardim lá embaixo, né, que é na parte já vindo do nível do térreo. Vejam que não tem muita informação, não tem cotas, não tem níveis, né, não tem nomes de ambiente, é só um desenhozinho esquemático aqui para a gente fazer o exercício. Esses arquivos eu vou postar junto com a videoaula, para quem quiser treinar em casa, poder imprimir o PDF em escala, né? E poder trabalhar com a gente igualzinho como a gente está trabalhando aqui na videoaula. Aqui a gente já tem as duas plantas, a do térreo e a do pavimento superior, com a malha, para facilitar a visualização. Eu vou deixar um pouquinho de lado aqui. E aqui a gente tem as fachadas, né? A fachada aqui, como seria a fachada frontal. Então, só que tá em outra escala, tá, pessoal? Que tá não para 200, aqui coube não para 100. Então, como se eu estivesse olhando aqui do mar para terra e eu visse essa fachada frontal aqui da edificação. E aqui, pessoal, a gente tem a fachada lateral. Então, eu tô olhando da terra para a edificação, né? Como nessa posição aqui, olhando, eu enxergo a edificação nesse sentido. O objetivo das fachadas é a gente ter as principais alturas aqui para poder construir o volume da perspectiva desse atracadouro. Pessoal, então a gente vai começar agora. O primeiro passo que a gente geralmente faz é posicionar a linha de terra, que a gente vai posicionar lá embaixo, né? Vamos fazer aqui a linha de terra. A partir dela, pessoal, veja,
Uma característica desse tipo de perspectiva é que a gente pode ter a planta numa escala e fazer a perspectiva em outra escala. Eu estava aqui pensando, eu pensei em a gente fazer a perspectiva na escala 1:100, com a altura dos olhos do observador, que é a linha do horizonte, é 18 metros, e um afastamento aproximadamente de 23 metros. Vamos ver como é que isso fica e se tem necessidade de a gente fazer algum ajuste nesse planejamento inicial. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer a perspectiva aqui na 1:100. Na 1:100, a altura dos olhos do observador a 18 metros. Aqui, pessoal, tá na 1:200, tá? Então, se eu for medir usando o meu escalímetro, na 1:20 isso aqui é 1 metro. Na 1:200 é como se eu acrescentasse um zero aqui, isso passa a valer 10 metros. Isso aqui vai ser 1 metro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 10 metros na 1:200. Lembrem, pessoal, na perspectiva de 2 pontos, não é a malha, não é a medida da malha, que essa malha é de 2x2, que encosta no plano do quadro, que é o plano da perspectiva e na linha de terra. É a diagonal da nossa malha. E a diagonal da nossa malha mede, pessoal, 2,80. Tá? Então, você pode usar o escalímetro, se você quiser conferir. Esta medida, a malha é de 2x2, mas a diagonal da malha que encosta na linha de terra é de 2,80. Então, a gente vai medir aqui. Vamos tentar colocar o máximo de espaços possíveis aqui para nossa perspectiva. Na escala 1:100, né? Fazer de 2,80, 5,60... A altura dos olhos do observador, eu comentei que eu estou pensando algo em torno de 18 metros. Então, vamos lá, na escala 1:100, 18 metros de altura. Deixa eu ver se eu não medi errado, né? Antes de eu riscar forte. 18 metros, na 1:100. Ficou um pouquinho grosso, mas é isso aí. Esses 18 metros representam, então, a altura dos olhos do observador, que nos dá a linha do horizonte, né? E o afastamento do nosso observador, pessoal, ele é medido... A gente primeiro teria que posicionar aqui, veja, mais ou menos no meio, né? 1, 2, 3 quadradinhos para um lado, 1, 2, 3, 4 para o outro. Deixa eu ver quantos a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a gente pode, pessoal, pegar aqui, eu acho que com 7 aqui, mais ou menos, vai dar uma boa posição, praticamente não, vai ficar mais ou menos no meio, né? Vou colocar aqui, ó, posição do observador. Vamos ver se fica bom, se não ficar bom, a gente volta e ajusta. Coloquei meu observador mais ou menos centralizado aqui. Ele vai ser referência para o restante, tá, pessoal? Se você começou a perspectiva um pouco mais para cá, um pouco mais para lá, não faz mal. O que pode acontecer é tu ter que emendar papel para um lado ou para o outro, por isso que mais ou menos eu tentei centralizar, tá? Mas, assim, não que estaria errado, né? Não é, a posição do observador em si não vai mudar completamente a perspectiva, ó. No meu caso, um dos pontos de fuga acabou ficando aqui, ó, na prancheta. Que não tem problema, depois eu apago esse pontinho aí. E o outro ponto de fuga, já que o meu afastamento é de 23 metros, deixa eu ver, pessoal, aqui eu medi, deixa eu ver se eu medi direitinho, né? 23 para um lado, 23 para o outro. Vou ter que emendar um papel ali, vou usar um papel qualquer, rascunho qualquer aqui, só para posicionar o ponto de fuga. Ou, pessoal, ou a gente pode fazer um ajuste, depois eu ajusto lá no arquivo. Não, mas 22 também vai dar problema. Vamos fazer essa emenda aqui que não custa nada, tá, pessoal? É só pra gente posicionar o ponto de fuga. Eu emendaria com durex mesmo, não tem problema nenhum. Esse ponto que tá
que corresponde à posição do meu observador aqui, meu observador estaria nesse ponto olhando, né, para a edificação, vai ser o ponto de fuga das diagonais da minha malha. Aqui eu vou ter um dos pontos de fuga principais da malha e a 23 metros para o outro lado, eu vou ter o outro ponto de fuga, pessoal. O outro ponto de fuga da minha perspectiva. Então, o ponto de fuga da esquerda e o ponto de fuga da direita. O que eu faço agora? Então, eu vou levar essas linhas todas aqui para o meu ponto de fuga. Essas diagonais da malha, né? Pessoal, aqui, ó, é a posição do nosso observador, né? Então, o que a gente vai fazer? Um quadradinho pra cá, começa o pier. E ele vem até aqui, ó. Então, aqui um quadradinho aqui, e depois mais 1, 2, 3, 4 pra trás. 1, 2, 3, 4 pra trás. Então, aqui tá a projeção dos fingers, né? Só contando os quadradinhos aqui da malha, tá, pessoal? A edificação vai começar aqui e ela tem de largura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 quadrados, que são 20 metros, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, que são 20 metros. Vamos ver se a gente contou direitinho. Ela tem que bater com esse alinhamento. Tá batendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Para trás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, ele vem aqui. E a varandinha aqui, é uma varanda coberta no pavimento térreo, ela tá aqui, ó, passando no segundo quadradinho. Aí eu posso fazer, pessoal, toda essa projeção do segundo andar lá embaixo, tá? Que é o que tá aqui, ó. A projeção desse segundo andar começa com 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Ela avança 2 quadradinhos para cá e avança 2 quadradinhos lá para trás. Então, aqui é o tracejado, né? Aqui é a projeção, então, desse volume todo que vai ficar em balanço, que corresponde ao segundo pavimento da edificação. Esse segundo pavimento, pessoal, ó, se a gente observar, ele tem um volume que recorta aqui, que tem 3 quadradinhos, 3, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vou fazer tudo em projeção pra ficar mais fácil depois, né? Aqui ele também vem uma projeção aqui nessa área. Essa projeção começa aqui e termina ali. E aí, pessoal, acho que só faltou importante marcar um recorte que tem aqui, esse terraço, esse jardinzinho que tem na cobertura, esse recortezinho. Ah, aqui também, não sei se vai aparecer, mas ó, a parede vem até aqui e a outra parede vem até aqui. O recorte, o jardinzinho lá em cima, ele recua
2 quadradinhos aqui, 3 aqui, e aqui atrás ele recua 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. É isso aí. Então, aqui tá a projeção do jardinzinho lá de cima. Aí, faltou a projeção desse jardim e desse volume de caixa d'água. 2 quadradinhos pra lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu acho que eu errei uma coisinha. Ainda bem que eu percebi agora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem que ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vem até aqui, esse segundo andar. Ainda bem que deu pra gente perceber antes da gente tocar muito esse desenho. E aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Começa essa linha aqui. Feitas as projeções, então, lá no chão, agora a gente vai começar a dar altura, tá, pessoal? Olha só, pessoal, agora a gente vai dar as alturas, tá? Essa perspectiva tá na outra 100, isso aqui também tá na outra 100, então é bem fácil, a gente pode medir na mesma escala agora. Isso aqui tava na outra 200, né? A altura, pessoal, desse volumezão aqui do térreo é de 5,10. Vamos lá, então, eu vou medir numa linha auxiliar aqui. Essas alturas do pavimento térreo, elas são de 5,10. Vejam, aqui é 18 metros de altura, 5, 10, 15, 18. E a altura de 5,10 tá aqui, ó. Esse 5,10, pessoal, ele vem até o encaixe com esse volume aqui, ó. A altura desse guarda-corpo, pessoal, ela é de 1,10 de cima para baixo aqui. Aqui na frente, pessoal, então, nessa altura, a gente tem esse volume começando, esse volume suspenso, né? Ele começa aqui, ó, nessa mesma altura, alinhando aqui. Opa, vou botar aqui. Aqui ele vai terminar por aqui, ó. Não vai dar pra ver todo o finalzinho ali. Essa altura aqui coincide com a altura aqui do segundo pavimento. A gente vai deslocar pra cá, pra cá, pra cá. E agora a gente tem que finalizar a altura desse segundo pavimento, pessoal. Esse volume aqui do segundo pavimento, ele tem 7,20 no total. 7,20 aqui. 7,20 então, que é a altura total, vou confirmar aqui. 7,20 de altura total. Eu vou distribuir essa altura. Agora, pessoal, a gente pode marcar esse recorte da varanda que tá aqui, né? Ele tá nessa posição aqui. Então, a varanda vem até aqui. As espessuras das lajes, pessoal, a gente poderia medir, tá? Mas eu não vejo muita necessidade, porque eu tô fazendo um croquis. Então, eu acho um pouco desnecessário medir essa espessurinha da laje. Eu vou fazer ela no olho, tá? Já o recorte da varanda aqui no andar de cima, pessoal,
Ele tá alinhado aqui com a laje, né? Ele entra pra cá em direção ao ponto de fuga e termina aqui, ó. Essa é a projeção desse recorte aqui em cima, que é como se fosse a área do restaurante aqui, né? Que tá casando, tem uma parte coberta para quem sai do restaurante chegando no terraço. O que nos falta, pessoal? As janelas, guarda-corpo, janelas, falta o terracinho aqui e janelas lá atrás e tem mais uma janela aqui. Essa janela do térreo, pessoal, medindo, olha só, ela tá 25 centímetros e tem 60 de altura, então 85 no total, né? Ela tá 25 e chega a 85 no total. Essa janela aqui na malha não ficou muito visível, tá, pessoal? Se a gente olhar aqui na malha, a janela não tá assim, tá difícil de perceber a posição dela. Mas eu posso medir aqui, ó. Ela mede, pessoal, na escala 1 para 100, ela tá quase 2 metros, 1,85. E ela termina praticamente onde estaria essa parede aqui, né? Ela vem praticamente até aqui. E aqui ela tá 1,85, então um pouquinho menos do que um quadradinho da minha malha. A outra coisa que a gente pode fazer é a projeção dessa área verde, que é um terraço, desculpa, um terraço não, como se fosse um canteiro, uma floreira, sobre essa cobertura aqui do pavimento térreo, né? Vejam, se a gente trouxer essa projeção aqui, ó, desse tracejado aqui pro canto, até encostar na parede, pessoal, ela tá aqui e aqui, certo? Se eu subir até a altura da laje que eu já tinha marcado, ó, essa laje tá aqui, ó. Então, a altura disso aqui está aqui. E aí, se eu levar de volta aqui pro ponto de fuga, quer dizer, essa é a altura que eu tenho que tirar isso aqui do chão, né? Eu levo isso de volta pro ponto de fuga e eu vou encontrar esse terraço começando aqui. Tá começando aqui, esse canteirinho verde que eu tenho ali em cima. Vai pro ponto de fuga aqui. Daqui ele vem pra cá. Aí, pessoal, o que faltou foi essa projeção aqui, né? Faltou ainda o guarda-corpo. O guarda-corpo, pessoal, aqui da varanda, ele tá na mesma altura desse guarda-corpo. Se a gente olhar aqui pra fachada, deixa eu pegar a fachadinha. Essa linha superior desse guarda-corpo alinha com essa aqui. Então, eu posso pegar esse guarda-corpo e trazer a altura dele, usando o ponto de fuga aqui pra frente, e trazer daqui pra cá, ó. Esse guarda-corpo em vidro tá aqui, vai pro ponto de fuga pra lá. Agora, pessoal, a gente pode pegar esta projeção aqui, que tá lá no chão, que é essa projeção desse jardinzinho e deste volume, e da altura, tá? Esse jardinzinho aqui, tá aqui, ó. Ele tá começando aqui, vou fazer uma bolinha meio forte, porque já tem tanta coisa no nosso desenho que já começa a confundir, né? Ele tá aqui, ó. Essa é a projeção desse volume lá no chão, esses 4 pontinhos. Esse aqui, ó, esse aqui é o que tá mais fácil da gente medir, essa aresta aqui, ó, pessoal. Essa aresta vai sair pra fora da folha. Essa aresta aqui vai ficar ainda dentro da nossa... O cantinho aqui vai ficar na prancheta, mas dá pra medir aqui na prancheta, não tem problema nenhum, ó. Ficou ligeiramente pra fora da nossa folha. Então, eu vou medir aqui. Eu tenho que medir a altura total aqui do segundo pavimento, que é 7,20 metros, né? Deixa eu fazer aqui uma linha auxiliar. Aqui eu vou medir 7,20 metros.
que é a altura do segundo pavimento. E também essa altura desse volumezinho de caixa d'água, que é 10,40 m. Então, 10,40 m tem o volumezinho da caixa d'água. Então, eu vou levar os 7,20 para o ponto de fuga. Vou levar os 7,20 para o ponto de fuga. Vou achar essa projeção aqui. Aí, onde tá o recorte a 7,20 de altura, né? Tô pegando aquela medida que tá lá no chão, tô medindo ela na cobertura. Como a cobertura tá a 7,20 m, eu tive que subir tudo 7,20 para achar esse recorte aqui na cobertura. Pessoal, a partir desse recorte vai subir o volume aqui da caixa d'água, que tá nesse ponto aqui. Vou pegar esta altura, vou levar lá pro meu ponto de fuga de novo. Muito bem, na continuidade desse exercício, a gente vai trabalhar a finalização aqui da... Principalmente agora vai ser um trabalho de ambientação e expressão gráfica. Então, a gente vai trabalhar detalhes aqui. A gente já deu as alturas todas, né, para construção, as principais alturas. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho da ambientação, da expressão gráfica para o desenho ficar mais interessante. Eu vou continuar um pouquinho esse como se fosse um deck aqui, né? É uma construção à beira-mar. Então, vou fazer um caminho aqui na orla. Vou continuar só um pouquinho, eu não vou estender muito o desenho, para não complicar. Vou dar espessura agora para esses fingers. Eu dei uma espessurinha aqui, né, para criar um volume. Agora eu vou imaginar onde tem as principais estruturas que sustentam esses fingers e que vão levar até a água, que vão encostar na água, né? Na verdade, elas vão estar dentro da água. Tudo vai em direção, tudo que a gente trabalhar na ambientação vai na direção dos pontos de fuga da direita e da esquerda, exceto as verticais, que continuam verticais e paralelas entre si, né? Agora eu acho que já deu uma espessurinha aqui, já ficou legal. A gente poderia só suspender, levar esse mesmo nível para marcar o nível da água aqui, ó. Aí a gente suspendeu, a gente marcou que a água tá mais baixa, isso aqui tá flutuando um pouquinho, né? Tá um pouquinho suspenso acima do nível da água. A gente poderia agora trabalhar os vidros. A gente poderia medir os vidros usando a malha, seria uma referência possível. Eu vou usar ela para lembrar
cada vidrão desse aqui vai estar com 2 metros. Fizemos uma subdivisão dos vidros, eu acabei usando a malha de 2 em 2 metros como referência aqui, para eles ficarem proporcionais. Se você quer vidros menores, a gente poderia subdividir aqui, mas já teria uma referência para não distorcer muito os tamanhos dos vidros. Vou deixar essas janelinhas de vidro aqui também referenciadas na malha. Agora a gente poderia colocar alguma vegetação. Vou começar pensando o seguinte, pessoal, lá da projeção do chão até a linha do horizonte, nesse desenho, representam 18 metros de altura. Só que do chão até esse nível aqui, a gente estava trabalhando com 4 metros, né? Então, se a gente tem 18 até lá em cima, aqui a gente tem aproximadamente 14, né? Aqui tem 4 e aqui tem 14. Desses 14, se eu quiser colocar uma palmeira, olha, 7 metros seria a metade desses 14 que sobraram. E aí uma palmeira aqui, eu podia fazer com um pouquinho mais de 7 metros, né? Vou fazer a palmeira aqui, aqui é 7, aqui seria mais ou menos 10. Vou fazer essa palmeira, não, fazer um pouquinho menor, com uns 9, 8,5, 9 de altura. As palmeiras, normalmente eu faço o eixo vertical, a copa proporcionalmente é muito menor em relação ao tronco do que outros tipos de vegetação, né? Ela tem um tronco super esbelto e alto e muitas vezes uma copa menor. Aqui, pessoal, no desenho que a gente imaginou para esse exercício, aqui seria como se fosse um jardim interno, um pequeno jardim interno, que também poderia ter palmeiras. Ele tá até no mesmo alinhamento praticamente que esse aqui, só que ele é um pouco menor, né? Então acho que a gente colocaria só umas 2 palmeiras ali. Vou fazer um eixo de árvores aqui, do lado da edificação. Vamos imaginar o seguinte, então, do chão até lá em cima são 18, a metade seriam 9 metros. Vou fazer árvores com 6 metros de altura. Elas ficariam mais ou menos nessa faixa aqui. Vou aumentar um pouquinho a capa. Falta ainda, pessoal, eu gostaria de colocar pessoas. Vamos lá novamente, ó, de qualquer ponto do desenho até a linha do horizonte, a gente está sempre representando a altura dos olhos do observador. Então, isso aqui representa 18 metros, a metade representa 9, a metade representa 4,5, a metade representa 2,25,
Essa 2,25 seria muito alta, né? Vou reduzir aqui um pouco. Acho que ficou com uma cabeça grande. Meu calor, vou diminuir só a cabeça aqui. Uma pessoa nessa escala é pequena, pessoal. É normal, tá? Porque realmente, nessa escala... Vou colocar pessoas aqui. A gente pode colocar mais pessoas sozinhas, em grupo. E aí, pessoal, agora eu vou colocar grama. Muito fácil, eu vou texturizar. Aqui eu vou fazer uma coisa mais grosseira, só pra gente não se atrapalhar na hora de passar o desenho a limpo. Isso aqui também é gramado, porque é um jardinzinho que tem aqui nesse terraço da construção. A gente também poderia fazer uma textura de madeira. Tô dividindo primeiro, tô dividindo a malha de 2 metros no meio. E depois cada metade eu tô dividindo em 3 partes, então eu tô representando umas tábuas de madeira aí de uns 30 centímetros. Pessoal, eu vou tentar fazer um esboço aqui de um barco à vela, atracado aqui nesse finger. Só um croquisinho, né, pessoal? Só pra dar uma ambientada e não ficar sem nenhuma ambientação aqui, sem nenhum barco nesse pier. A água, pessoal, eu vou tentar trabalhar só com as ondulações, assim. E vou usar a malha de novo como uma referência aqui também, para que essas ondulações acompanham com a minha perspectiva. Muito bem, pessoal, acho que agora dá pra gente pensar em passar limpo mesmo, colocar o papel manteiga e trabalhar um pouquinho agora no grafite, no nanquim, no Manticolor, essas variações de tom, vão ficar muito legais aí na finalização do desenho. Vamos lá, pessoal, eu vou usar um 02, poderia ser 01, que a minha 02, 01, são canetas ótimas aí pra passar a estrutura geral do desenho a limpo. Então, vamos lá, eu vou começar pelo barquinho.
Eu vou sombrear, pessoal, todas as faces aqui à esquerda. Todas as faces paralelas a essa vão ter a mesma condição de sombreamento. Então, aqui a gente tem sombra. Então, nas palmeiras à esquerda, a gente vai ter sombra. Agora a gente vai marcar a outra sombra que é muito legal, que é a sombra projetada. Tem uma sombra projetada aqui. Agora, pessoal, acho que daria para trabalhar com o nanquim grosso para acentuar a ideia de sombra. Sempre nas linhas inferiores. Seria inferior e a esquerda, né? Inferior e a esquerda. E agora, pessoal, só faltou texturas. Faltou a gente inserir um pouquinho de texturas, que eu vou inserir a grafite, que são as texturas aqui de grama. Eu usaria normalmente uma 03. A minha até tava meio ruinzinha, a minha 03, estou usando a 05. Mas eu acho que para isso aqui o ideal seria uma 03. Eu vou criar tipo um contorno assim de grama. E eu vou diluir um pouco esse contorno aqui, aleatoriamente, só para sugerir que ao redor aqui a gente tem grama, né? Vou fazer aqui a delimitação entre o que é construído e o que é grama. E vou usar também a lapiseira para criar uns reflexos de vidro. Agora eu vou trabalhar um pouquinho da madeira, eu vou tentar trabalhar a mão livre. Vejam que os traços ficam às vezes meio tortos, né, do que seria a madeira ali no chão. Mas particularmente eu gosto de dar um pouquinho de soltura assim pro desenho,
que eu acho que também traz uma leveza, assim, do que tudo na régua. Agora eu vou colocar um pouco de água no mar. O que eu acho que a gente ainda poderia fazer, pessoal? A gente poderia colocar um pouquinho de textura aqui, ó. Eu até tinha feito na rascunho, esqueci de passar ali. Aqui, textura de pedra. É isso, pessoal. Finalizado aqui o esboço, né? O esboço é uma perspectiva de uma espécie de uma marina, um atracadouro de barcos pequeno. Tem apenas 3 fingers aqui e um caminho à beira-mar. Como é que a gente trabalhou? Eu não falei muito, pessoal, enquanto gravava o vídeo, mas como é que a gente trabalhou? A gente usou um nanquim fino geral, então, para passar limpo o desenho. Várias texturas, como piso, mar, vidro, grama, eu preferi deixar no grafite para ficarem mais leves. E usei apenas um nanquim grosso para fazer contornos de sombra, sempre na linha inferior e na linha à esquerda do volume. Aliás, poderia ainda passar aqui à esquerda da vegetação, viu? Então foi grafite, um nanquim fino, um nanquim grosso para realçar sombras, Magic Color em todas as paredes paralelas. Eu optei por sombreadas que estão para esse lado, que eram um pouco menores, para não escurecer demais o desenho. Também essa sombra projetada, aqui eu usei um CG3, poderia ser CG1, se quiserem uma sombra mais leve. Aqui eu usei um CG5, né, poderia ser só um CG3 também, se quiserem uma sombra mais leve. E essa é a sombra projetada, né? Não é a sombra própria. A sombra própria é a parede que não está recebendo tanto sol, então ela tem uma sombra própria aqui. E a projetada, então essa cobertura faz uma sombra no vidro, essa marquise faz uma sombra no vidro, essa cobertura faz uma sombra naquele vidro. É uma sombra um pouquinho mais escura. Acho que é isso, pessoal. Vocês podendo trabalhar só edificação também, eu quis trabalhar um pouquinho da ambientação para mostrar o potencial da técnica, né? Mostrar um pouquinho mais desse potencial da técnica. Enfim, é uma técnica que permite qualquer tipo de representação, né? Eu estou optando por formas, em geral, mais prismáticas, mais retangulares, né? Mais ortogonais, que ainda são mais fáceis para quem está começando. Mas a malha permite também a gente fazer construções aí com formas bem orgânicas, com formas bem diferentes, que a gente poderia estar utilizando a mesma técnica. Pessoal, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Essa é uma aula de uma sequência de videoaulas, né? Essa aula é de 2 pontos de fuga. Existem 4 exercícios de 1 ponto de fuga, 4 exercícios de 2 pontos de fuga e também aulas teóricas introduzindo assim um pouquinho a técnica. Eu acho que sempre é válido aí, se você começou a assistir por essa aula, se achou difícil, dá uma olhadinha nas aulas anteriores, principalmente a aula de introdução teórica, para entender um pouquinho melhor a técnica. Mas é isso então, pessoal. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro aqui através das videoaulas. Tchau, tchau!